Pessoal, boa tarde, muito bem-vindos a mais uma assessoria live. Hoje especial aqui com o Christian, gestor da Giant Steps Capital. A ideia é a gente conversar um pouco, fazer um bate-papo. Tivemos algumas perguntas também, né, que preparamos aqui para o Christian. E também no final a gente abre para algumas perguntas de vocês. Bom, prazer, meu nome é Daniel, trabalho aqui na assessoria de investimentos da XP. Todas as terças-feiras a gente apresenta esse painel, né, com os principais gestores do mercado, as principais recomendações que a gente tem aqui na XP. E hoje a gente trouxe o Christian, que tem uma estratégia um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no mercado brasileiro. A Giant Steps é uma gestora totalmente quantitativa e, bom, existe um universo por trás da palavra quant que às vezes as pessoas ficam muito mistificadas, né? Sim. Então a ideia é a gente trazer mais luz a esse universo quant. E, bom, Christian, obrigado pela presença. Bom, eu que agradeço vocês, na verdade. A gente compartilha muito essa visão de vocês de educação financeira e ter uma oportunidade que nem essa. A gente abraça, adora e gosta muito. Estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas, contar um pouquinho da nossa história e esclarecer as dúvidas que possam surgir também. Bom, vamos começar primeiro, né? Conta um pouco sobre você, a sua carreira, como você chegou até a Giant, como que foi esse percurso. Legal. Bem, eu sou formado em engenharia, né? Fiz engenharia de produção na Escola Politécnica da USP. Tenho um mestrado em economia também pela GV. E minha carreira, de começo de carreira, sempre foi trabalhando em bancos, né? Fazendo na mesa de market making de derivativos. Eu comecei estagiando no Dresdner, fui para o Deutsche, BNP. Então, a minha vida sempre foi modelos matemáticos, mas modelos matemáticos não em termos de criar estratégias, mas sim de você precificar produtos, fazer hedge de produtos, sempre foi mais nessa linha, né? E, na verdade, conforme a gente foi caminhando e eu fui seguindo e aprendendo mais, aí vinha a dúvida, mas por que não utilizar também todo esse ferramental estatístico, computacional para desenvolver estratégias também, né? Foi assim que foi crescendo o sonho de montar um fundo quantitativo, né? Foi quando o meu sócio, o Jorge Laranjeira, que na verdade eu fui estagiário dele do Dresdner no começo de carreira, ele me procurou e falou, tô com essa ideia de montar um fundo, que você acha tal, e que a gente começou a desenvolver a ideia. Na verdade, a gente até gosta de falar uma coisa, você falou em quantitativo, né? Às vezes a gente até procura desviar um pouco dessa palavra, porque o que é o quantitativo no fim das contas? Todos são um pouco quantitativos, porque quantitativo é você tomar dados, tomar decisão a partir de dados, né? Todo mundo faz isso. A questão é o rigor e todos os processos que você cria para tomar as decisões, né? Então, usar tecnologia, usar dados, todos usam de certa forma, né? A questão é o rigor e todos os processos que você cria para você não ter realmente interferência humana no fim. Entendi. E, a gente está no Brasil, né? O fundo quantitativo aqui ainda é um negócio um pouco embrionário, a gente tem ali algumas casas de renome, como vocês. Onde é que você acha que a gente está nessa linha de fundo quantitativo quando você compara, por exemplo, com economias mais desenvolvidas, dos Estados Unidos, onde a gente tem grandes fundos, né? Bridgewater, por exemplo. Sim. E para onde você acha que a gente vai? Qual que é o espaço que tem? É um negócio que você acha que vai crescer? Você acha que vai deslanchar ali? Tem que crescer muito ainda. Se você for ver aqui a indústria no Brasil, não chega nem a 1%. 1% estou chutando alto, não chega nem perto de 1% da indústria de fundos total. Enquanto você tem lá fora, se provavelmente pegar os 10 maiores fundos, você vai ter mais da metade que de uma forma ou de outra são quantitativos. Como você falou, Bridgewater, você vai ter Renaissance, você vai ter Winton, você vai ter AQR, uma dezena de fundos que ou são puramente, realmente quantitativos no sentido de tomada de decisão ou que se usam muito de ferramentas quantitativas. Aqui no Brasil, ainda está muito embrionário, tem muito que crescer. E assim, é como toda tecnologia, né, que chega com um certo delay aqui no Brasil. Mas eu vejo com muitos bons olhos, eu vejo o pessoal cada vez mais interessado pela plataforma da XP, a gente vê cada vez mais os assessores interessados em entender o produto, em ver os benefícios, né, porque ele é um produto que naturalmente descorrelacionado dos outros fundos. Então a gente está vendo esse interesse crescer e estamos vendo não só o interesse crescer, como também a quantidade de fundos e estratégias crescendo também. Então a gente vê com muitos bons olhos o futuro dessa indústria. Tem algum fator específico para a indústria quant no Brasil ainda ser muito pequena em relação a países desenvolvidos? Algo que vocês enxergam que pode melhorar, ser um trigger para de fato
esse tipo de estratégia deslanchar e outras casas também começarem a aparecer? Eu acho que tem muito esse fator educacional, né? Por isso que eu acho que eu digo que é muito importante o que a gente está fazendo hoje aqui, Sim. porque eu acho que o principal é isso, tem essa impressão, às vezes, estou falando na palavra quantitativo, sistemático, ou algoritmos, ou o que for, e pensando, putz, é uma caixa preta lá que ninguém sabe o que está acontecendo, eu não tenho informações, eu não tenho controle. Pessoas, às vezes, precisam ter essa sensação de ter controle sobre o processo para poder investir, o que, na verdade, é uma ilusão, né? Porque ela também não tem controle sobre a cabeça de um gestor macro, né? Sim. Então, mais essa questão educacional mesmo, que vão chegando as novas gerações que estão mais adeptas às tecnologias recentes e que têm interesse maior e que vão desbravando esse mundo, né, para a indústria crescendo aqui. Lá fora tem fundos, por exemplo, Renaissance, existe há cerca de 40 anos já, né, que eles Sim. operam. Uhum. Então são estratégias muito antigas que aqui no Brasil começam a aparecer mais recentemente, né? Uhum. A Giant Steps ela começou como Visia, né? O primeiro nome foi Isso. Visia. Uhum. Enfim, conta um pouco pra gente como é que foi esse começo, Uhum. por que vocês trouxeram a ideia de Quant, você já queria operar não de forma só analítica, mas também desenvolver estratégias em cima de modelos, né? Como é que foi o começo de tudo ali? O começo foi em 2012, né, que eu e o Jorge nos juntamos e criamos o Fundo Zaratustra. E a ideia no começo era simples, né? Vamos pegar coisas que a gente tem intuição, sabe que funciona, em vez de tradear elas como, na intuição, mas vamos tentar sistematizar, vamos puxar a base de dados e começar a testar, começar a ver se realmente funciona, em que cenários funcionam, por que funciona em tal cenário, por que não funciona em tal cenário, como é melhor você pôr tanto em tal estratégia, como é melhor alocar em outra. As ideias foram surgindo daí. E a partir daí que vão surgindo também as ideias, as estratégias e os produtos diferentes também, né? Que é uma coisa assim, a gente pensa, esse fundo aqui, o Zaratustra, está buscando alfa nos mais diferentes mercados, indo long, indo short, ou como for, mas há demandas para outros tipos de estratégias também, né? E aí que, por exemplo, vem o Sigma, né? Que é um fundo mais que a gente chama de otimização, que ele é um fundo que ele é sempre long only, né? Ele é menos alavancado que o Zaratustra, mas ele está lá buscando a alocação entre classes e a melhor otimização entre essas determinadas classes, né? Foi assim que foi surgindo mais um produto. E agora a gente está lançando o nosso produto de previdência, que na verdade é uma mistura dos dois. 50% a estratégia do Zaratustra, no fundo Darius, na verdade, né? Porque o Zaratustra está fechado. Sim. E o Darius é um espelho dele com metade da vol. E a outra metade no Sigma, realmente, que é esse outro fundo que eu estava falando. E é interessante isso, a gente conseguiu construir duas estratégias muito descorrelacionadas que, como produto, ficam com um desempenho fantástico. Você até tem um gráficozinho que pode pôr aí depois para a gente ver, né? Isso que eu ia perguntar, porque eu já ouvi vocês, inclusive o Flávio falando que até o dinheiro de vocês, né, está alocado dessa forma, principalmente. Exatamente. Essa estratégia do Zara e do Darius, junto com o Sigma. Acho que seria até legal você detalhar um pouco mais como é que essa estratégia ela funciona junto, como é que eles se complementam, né, para os nossos espectadores aqui entenderem. A gente está com um gráfico aqui. Vini, coloca a gente na tela, por gentileza. Acho que ia ser legal explicar como é que funciona isso daqui. Legal. Então a ideia é a seguinte, né, o Zaratustra é o fundo um pouco mais volátil, que toma posições em todos os mercados, para todos os lados, e o Sigma, como eu falei, é um fundo menos volátil que está buscando alocar nas diversas classes a melhor alocação entre as classes, né? Como você falou, nosso dinheiro está alocado aí também, e a questão é só o quão conservador você quer ser ou não na sua alocação. A gente testou vários cenários e o 50-50 parece ser um nível ideal para a maioria das pessoas. Mas uma pessoa que tem mais apetite a risco poderia ter mais Zaratustra, poderia ter 70% do Zaratustra, por exemplo, ou até no Darius, né, no caso que é o espelho, e menos no Sigma. É a questão mesmo de apetite a risco, mas o interessante na construção é que, como eles são descorrelacionados, você analisa individualmente eles, já são fundos bons, mas na combinação ainda fica um fundo ainda melhor. O Zaratustra é um fundo com uma volatilidade muito alta, cerca de 14% mais ou menos. A gente mirou ele para ser uma volatilidade entre 10% e 15%. A volatilidade recente não tem sido nesse nível entre 10% e 15%, mas acho que é um fenômeno que tem acontecido em toda a indústria, né? A volatilidade tem diminuído nos ativos de forma geral. Sim.
Mas o foco dele é manter uma vol de 10 a 15%, e portanto o Darius de 5 a 10%. E o Zaratustra é um fundo mais alfa, né? Trabalha melhor em euforia de mercado, é onde ele mais entrega resultados. Já o Sigma ele é mais beta, porque ele fica sempre posicionado, é isso? Eu não diria que ele é mais beta, né? Os dois estão buscando o alfa, né? A diferença é que o Zaratustra ele pode buscar o alfa da forma como ele quiser, por assim dizer. Ele pode ir para todos os lados, ele pode estar comprado, ele pode estar vendido. Não necessariamente só na euforia, como também numa situação de estresse também. Como ele performou bem em momentos de euforia e performou bem também em situações de estresse, como nas eleições de 2014, na piora que teve enquanto estava mudando o cenário de mercado, ele performou muito bem. E o Sigma, ele tem uma correlação maior com os indicadores de mercado, por assim dizer, justamente porque ele está sempre long on, ele está sempre comprado, mas ele também é um fundo de alfa, porque ele está buscando otimizar essas posições dentro da carteira. Sim, legal. Bom, essa questão do próprio Zaratustra é bem interessante porque é um negócio completamente diferente, né, de quase todos os fundos que a gente tem. E muitas vezes ele funcionou até como um contrapeso na carteira, né? Tem alguns momentos que você acha interessante da gente fazer um mini estudo de caso, por exemplo, a greve dos caminhoneiros, a indústria derretendo, o fundo disparando, né? Acho que é legal até por questão de portfólio mesmo, né? Quando a gente está falando de asset allocation para os nossos clientes, a gente às vezes vai trabalhar vários multimercados, fundos de ações, tem muito cliente com ações propriamente ditas, fundo imobiliário. E num cenário como a greve dos caminhoneiros, tudo foi meio que por uma direção e o Zara foi para outra. Né? Como é que funciona isso? Como é que vocês enxergam isso daí? Tem alguma coisa específica que vocês... Sim, é legal. É uma boa pergunta essa, porque isso leva até a uma questão de como o Zaratustra é construído. Ele está operando em diferentes frequências. Ele está buscando movimentos mais de longo prazo, mas ele também está atento a esses movimentos curtos que a gente falou, greve dos caminhoneiros, que de repente o mercado mudou da água para o vinho, né, e piorou rapidamente. E foi interessante, até nesse caso que você está falando, o Zaratustra surfou bem, comprado dólar naquele momento, e o dólar subiu, mas eventualmente o que aconteceu? Teve aquela mega intervenção do Banco Central, acho que anunciou, não lembro se foi 20 ou 30 bilhões para vender em uma semana, e o dólar despencou 5% no dia, foi quase limite de baixa no dia. E se você for ver, mesmo o Zaratustra tendo comprado, ele não perdeu muito com aquilo e, na verdade, se considerar todo o movimento, ele foi ganhador. Porque ele também tem uma estratégia de volatilidade, que o que aconteceu? Como ele estava com essa estratégia de volatilidade comprada também, ele estava lá comprado o dólar, estava ganhando ao longo tempo quando o dólar estava subindo, e quando o dólar despencou rapidamente, a estratégia de volatilidade de Talong, ela que ganhou dinheiro. Então essa combinação funcionou muito bem nesse estudo de caso que você tá falando. Legal. Bom, acho que seria interessante até para ficar mais claro, para quem está assistindo, explicar como é que funciona uma tese de investimento de vocês. Né? Vocês têm ali inúmeros algoritmos que leem os dados, encontram esses padrões e operam, mas como é o começo de tudo, vocês trazem alguma ideia, vocês imputam algum dado, tem alguma hipótese por trás? Isso é como é que funciona o processo mesmo de investimento? Não, isso é muito legal também porque tem diferentes formas de pensar dentro da equipe, que tem diferentes backgrounds, e isso que eu acho que faz uma grande diferença, você ter as pessoas pensando de formas diferentes. Pegar uma pessoa como eu, que tive um background de trabalhar em mercado há muito tempo, muitas vezes o que eu estou fazendo? Eu estou observando o mercado e tendo ideias. Então, estou muitas vezes olhando, por que está acontecendo com o dólar aqui nesse momento? Parece que tem um padrão. Vamos tentar pôr isso no papel, escrever alguma coisa e rodar um modelo. A minha cabeça funciona dessa forma. Mas a gente tem pessoas mais acadêmicas que tiveram pouca experiência de mercado, obviamente agora tem também porque estão trabalhando lá, sim, mas que vieram direto da academia e falaram assim, eu quero pegar uma ideia aqui que eu vi aqui de um paper fantástico que eu li e quero tentar implementar e ver como isso funciona, né? Então são pensamentos diferentes. Legal. Tem também, vão se criando perfis. Tem um perfil também de um cara que é resolvedor de problemas, né? Você dá o problema para ele e ele não está preocupado se é uma questão acadêmica, uma questão prática, o que for, ele vai jogando ferramentas, é de uma máquina mesmo e vai resolvendo. Então você vai criando esses perfis diferentes. E os perfis são complementares e ajudam a revisar a ideia do outro. Se eu pegar a ideia de alguém que está olhando um paper mais acadêmico, que pode nem ter a ver com finanças às vezes,
eu vou tentar buscar uma intuição, vou tentar entender, tá, legal isso aqui, mas me explica, eu vou tentar intuir um pouco melhor o que ele está fazendo. E alguém pode pegar o meu modelo e falar assim, pô, eu quero entender mais rigorosamente o que está acontecendo aqui, né? Ah, você teve essa intuição, mas vamos ver, buscar um rigor matemático, né? Então, são visões complementares que se fundamentam muito bem. Depois disso, vocês pegam essas hipóteses e testam ela com os modelos, até de fato definirem as posições do fundo. Como que é essa parte da decisão? O que acontece? Quando a gente não gosta de dizer, tal pessoa é dona de um modelo. O que vai acontecer? Você sempre trabalha em grupo, em duplas ou como for, que a pessoa pode ter uma ideia e vai começar a mostrar para o grupo e outras pessoas vão trabalhar juntos da ideia, de modo que ninguém é exatamente dono de uma estratégia, né? E aí que vai ser isso, vai ser a partir do momento que está pronto, ou está pronto, o que é o está pronto? A pessoa teve a ideia, buscou os dados, testou os dados, viu se funcionava no passado, e você calibrou num pedaço, testou se mesmo depois de calibrado continuava funcionando, viu, observou no mercado, depois ainda live, por assim dizer, se o padrão se continua. Aí ele vai propor para a equipe e vai dizer, o que vocês estão achando, eu fiz esse estudo aqui. E aí que a equipe vai julgar se realmente o estudo foi feito com um determinado rigor, né? Porque a gente tem processos bem definidos de como que a gente deve seguir essa criação de modelos, né? E uma vez, então, é como se fosse uma própria banca, né? Das pessoas indo lá e assim, apontando o dedo e falando assim, isso aqui, eu acho que você pegou esse dado aqui, mas você não considerou tal coisa, né? Assim, cara, quando você começa a olhar dado, exatamente, é uma revisão de pares, por assim dizer, né? E quando você está olhando dados, às vezes você não precisa nem ter ideias complicadas. Eu gosto de pensar que o que mais importa é uma implementação inteligente do que uma ideia muito complexa. Ideias simples com implementações inteligentes, eu tendo a achar que funcionam muito bem, né? E quando você está olhando dados, é muito fácil você fazer besteira, né? Tem coisas muito, muito, muito simples que se você não parar para prestar atenção, você vai acabar errando e vai ficar errando seguidas vezes. Então, às vezes você também está naquilo de ficar olhando sem parar o dado, olhando e você se perde, né? E não vê o que está acontecendo no geral, né? Então você precisa às vezes também sair um pouco disso para ver o que está acontecendo. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo besta, por exemplo, né? De como você pode ficar olhando o dado, achar que achou alguma coisa e não achar nada, né? Se você fizer um dado baseado que está olhando dados de PIB, por exemplo. Estou fazendo um modelo que compra moeda dos países que os PIBs estão crescendo, vende dos países que os PIBs estão caindo, etc. Então, aí você pega e roda esse modelo, fica fantástico e tal, só que você não se atenta ao fato de que esses dados têm delay. Talvez você esteja sabendo esse dado do PIB um mês depois do que ele realmente saiu, ou o que for. Teve revisão do PIB e você não está olhando isso. Várias vezes, quando sai um número, eles revisam o anterior. E se você pegar uma base de dados e não estiver tomando cuidado suficiente, você vai estar olhando os dados atualizados. Então, assim, é muito fácil errar quando você está mexendo com dados. Então, tem que ter muita atenção a detalhe. Isso que é muito importante. Atenção a detalhe, paciência, perseverança e as implementações eficientes. Isso é bom também, a parte de vocês se auto-revisarem ali, né? Exatamente. Vocês conseguem mitigar esses riscos. Exatamente. E depois que isso tudo é testado, são robôs que fazem as operações e decidem as entradas e saídas dos ativos. É assim que funciona na prática? Assim que funciona na prática. O que vai acontecer? Todo modelo ele já vai entrar com o stop pronto. Né? Tem coisas que não dá para automatizar completamente. Né? Se eu for, por exemplo, operar a opção de dólar na BMF, é um mercado que é balcão e eu não vou conseguir fazer execução automática. Mas tudo que dá para fazer execução automática a gente faz, e se não estamos em vias de, né? Sim. E como todo modelo então já entra com stop, então se esse modelo é um modelo que está falando que vai comprar aqui, ele já vai estar lá calibrado, essa ponta aqui ele vai estopar se bater tal preço, vai tomar lucro se bater tal preço, ou se tiver um certo volume, ou se tiver uma certa volatilidade, ou se sair um indicador, né? Pode estar olhando 300 mil coisas, mas o importante é isso. Cada modelo, ele já entra com seus parâmetros definidos de entrada e saída, né? Legal. E, além da Giant Steps, tem bastante tempo de mercado, né? E apesar da gente estar hoje num cenário extremamente bom, né? As coisas só estão subindo. A gente está no bull market, de fato. Mas você passou por alguns momentos que não foram de bull market, né? Até no começo ali do próprio Zara, não era um cenário
tão trivial aqui no Brasil, né? E mesmo assim o fundo performou bem. Como é que você sobreviveu nesses momentos de crise? Até uma mensagem legal para passar para o pessoal que está assistindo a gente, porque tem muita gente que está começando a sair agora, né, da renda fixa e testando outras coisas. E a gente percebe que muitas vezes as pessoas se desesperam um pouco com uma oscilação pontual, mesmo que essa oscilação seja causada por algum motivo que não mude em fundamento o que a gente está olhando lá na frente. Então, como é que você sobreviveu a esse cenário? Como é que você lida com isso? Você tem eventualmente algum case legal para falar para a gente? Claro. Sim, como investidor, pessoa física, antes de tudo, você tem que saber o horizonte, né, que você está procurando para o seu investimento, né, antes de tudo. Então, você está falando assim, a pessoa está saindo da renda fixa agora, está vendo que juros vão ficar aí nessas casas aí de 4%, 5% mais baixos, mas assim, não vão voltar para 15% tão cedo, né? Sim. Então as pessoas estão indo para buscar em investimentos diferentes, né? Olhando mesmo para comprar mais bolsa, né? E etc. E você tem que ter uma boa noção do seu horizonte, é uma coisa que eu aposto que vocês falam aqui o tempo inteiro, né? Você vai lá comprar uma ação, não é para vender daqui a 2 minutos. Tudo bem, existem day traders, claro, né? Mas a intenção é, se você está montando um portfólio, você vai por lá e sabe que tem intempéries no meio do caminho e que você tem que estar lá. Separei um dinheiro que eu não vou precisar, por assim dizer, no curto prazo, né? Isso que é importante. Mas sim, né, a gente passou por vários tipos de cenários nesse período, né? A gente passou por muitas crises. Enquanto eu trabalhava em banco, passamos por crise em 2002 também, que foi quando teve a eleição do primeiro mandato do Lula, que o mercado estava um pouco apavorado com o que ia acontecer e no fim tudo, né, foi o oposto do que estava se imaginando, mas também em 2008 foi uma mega crise também, né, e o mercado foi se recuperando aos poucos depois. Isso eu passei mais em época de banco mesmo, né, mas na época já com os Zaratustra, o que a gente passou? A gente passou o 2014 e até o impeachment, né, que também foi um período de crise, e justamente essa história, né? Se você está entrando como investidor, né, você está investindo, comprando risco, né, você tem que estar preparado para saber administrar o seu portfólio para o prazo adequado, né? Duas coisas interessantes, né? Primeiro, quanto tempo você acha que é necessário você manter um fundo multimercado na carteira? Aqui na XP a gente já fez esse estudo, a gente leva em conta entre 24 e 36 meses pelo menos carregar um fundo multimercado. Para começar. Para começar, pelo menos 24 a 36 meses. Né? E assim, você olha, às vezes você entra num fundo, no momento que o fundo cai 2% no mês, 3% no outro, já bate um desespero. Mas no longo prazo você tende a se recuperar. Não, e tem outra coisa também, que é uma fala tradicional também. Pô, posso entrar agora? A cota tá boa, né? Como é que é? A gente escuta bastante. Você não tem controle sobre essas coisas, exato, né? A verdade é isso. Tá, pus agora e no dia seguinte caiu 0,80, caiu 1,5. Não dá para fazer market time de fundo. Não dá, market time de fundo, tradear fundo não funciona. Se você você gostou do fundo, gostou dos gestores, gostou da ideia que está sendo criada, você põe lá para ficar pelo menos uns 2 anos e deixar. Se você for pôr para ficar, nossa, entrei num mau momento, vou sair agora, aí não vai funcionar. Ainda mais até o Zaratustra e o Darius tem uma característica dessa, porque ele tem momentos em que ele está lá de lado, esperando alguma coisa acontecer e fica bastante tempo de lado e de repente ele dá uma mega porrada, né? Então você não pode escolher qual hora você vai estar nele, né? Você tem que estar lá para... Tem que ser antes da porrada. Tem que ser antes da porrada, né? Mas como é que você vai saber quando é a porrada? Exatamente. Né? Essa é a questão, né? É interessante ver o Zara, que é o fundo mais antigo da casa, né? Desde 2012 foi o único ano que ele fechou abaixo de 100% do CDI, que foi uma janela bem pequena, né? Que vocês tiveram 2, 3 meses de fundo. A gente estava implementando o fundo era bem ainda, ficou um belo tempo no CDI e tal, né? E depois disso, de 2013 em diante, todos os anos fechando muito acima do CDI, né? Então a gente vê 2015, até 2017, 2018 foram 2 anos bem complicados para gestores macro em geral, né? Multimercados macro, a gente viu vários nomes renomados tendo uma rentabilidade muito abaixo do CDI, 2018 também. E o fundo de vocês foi super bem. Vocês têm alguma característica específica, talvez de operar com algoritmos? Vocês têm uma leitura e operação de mercado muito mais rápida para mudar de posições? Ou realmente a estratégia que estava certa desde o começo? Como que você
enxerga essa boa performance foi fruto do que, na verdade? É que a estratégia esteja certa desde o começo, mas o conjunto de se criar estratégias que se baseiam em eventos e em dados históricos que é o que funciona. Porque as estratégias hoje funcionam, amanhã podem não estar funcionando. Então a gente tem um processo realmente lá, uma fábrica de estratégias, por assim dizer, que vão criando novas estratégias e outras estratégias que não valem mais a pena vão saindo, né? Então, você até citou, por exemplo, 2017, que foi um ano que teve o evento em maio, que todos os fundos perderam um monte, a gente perdeu também, mas se você for ver, no fim do período também de 2017, a gente acabou super bem também. A gente tem acho que um histórico de algo como 230% do CDI desde o início e de forma regular, né? Não é que é 230, mas teve um ano que eles deram 600 e outro ano que perderam 200, né? É sempre variando entre 150 e 300 do CDI, né? Então tem uma certa regularidade, que é justamente essa questão, não a estratégia já é criada e já tem o seu próprio stop, já tem seus pontos de entrada, então é isso que torna ela de certa forma mais regular, porque ela vai ter esses períodos de baques, mas a gente não vai mudar a nossa cabeça por causa desse período de baque, justamente porque não é a nossa cabeça que importa, né? É o algoritmo, são as estratégias, né? Legal. E, Christian, me conta uma coisa, o que vocês acham dos benefícios desse fundo de previdência que vocês estão lançando agora? O fundo de previdência eu acho que é um produto que ficou muito legal, né? Porque ele vai misturar as duas estratégias e com todos os benefícios de uma previdência, que eu imagino que vocês falam aqui diretamente, né? Toda a questão de você poder diferir parte do imposto que você paga lá na frente e ainda a alíquota menor, né? Então você vai estar podendo construir um portfólio que eu acho que tem um risco adequado para uma carteira de previdência e que vai estar muito bem balanceada e com todos os benefícios, né, de ter uma previdência. Eu acho que realmente é um produto que vai decolar muito. A gente tinha muito assessor pedindo para a gente essa estratégia e o fundo de previdência é um pouco mais difícil de sair do papel porque envolve muitas outras burocracias e tal. Mas que agora que saiu, eu acho que vai decolar forte, isso vai ser muito legal. Aí, final de ano, as pessoas procuram bastante para o PGBL, né? Fazer aquele diferimento de 12% do imposto de renda. Tá chegando o último dia ainda, viu, pessoal? Tá dá para deixar para o dia 31 e fazer isso. Não dá para deixar para os últimos dias do ano, não. Uma curiosidade, eu queria saber como é que vocês... A casa começou como Visa, né? Depois mudou para Giant Steps. Tem a ver mesmo com aquele álbum de jazz do John Coltrane? Sim. Como é que foi essa escolha? A questão foi essa, né? A gente tinha lá o nome Visa, que foi um nome que a gente teve no passado, mas assim, nunca significou nada muito pra gente. E teve-se essa ideia, né? A gente quer agora, então vamos aproveitar todas essas mudanças, né? E fazer um rebranding, criar um nome que significa algo pra gente. Aí foi um mega brainstorm, todo mundo pensando, etc e tal. E aí chegou assim do Giant Steps, né? Na verdade foi o Jorge que propôs a ideia, falou, tem aqui, eu gosto muito aqui do John Coltrane, tem o álbum Giant Steps, que ele inovou completamente na música. E falou, Giant Steps, né? Não é um nome que no começo você fala. Mas ele falou, não é um nome que não pega é nome de asset, começo, não é um nome de asset, mas você vai ver que entra dentro de você, vai entrar. E foi isso, né? Na verdade foi isso. Quando foi proposto a primeira vez, foi aquela coisa, tem uma bela história, mas será Giant Steps? E o negócio vai entrando e agora é Giant pra lá, Giant pra cá, e não tem jeito. Muito bom. Eu queria saber se vocês têm olhos para renda variável. Alguma ideia de criar um fundo de ações quant mesmo? Não sei se small caps ou um fundo geral que abrange tudo. Vocês têm algum plano para isso? Já olharam para esse setor? A gente olha com carinho para isso porque a gente tem estratégias de equity dentro do Zaratustra e obviamente a gente fala, por que não também pegar elas e transformar num fundo, né? E a gente está estudando isso. Agora as estratégias estão mais maduras, elas começaram, a gente já tem elas há algum tempo, no começo elas não eram tão importantes, mas assim, elas estão se mostrando cada vez mais importantes dentro do portfólio, também maduras, tem um bom conjunto de estratégias tanto que buscam uma maior tendência de ativos nos small caps, ou estratégias que buscam maior reversão em outros tipos de ações, e esse conjunto. E o que a gente ficou martelando muito tempo era como alocar dentro dessas estratégias para formar um fundo legal com uma boa performance, uma boa estrutura. E está caminhando. Eu acho que ano que vem é um ano para lançar isso também. Uma coisa de cada vez, né? Primeiro a Previdência, né? Vamos dar um gás nela e aí um fundo de
de ações é muito bem visto. É bom, mais um fundo de ações bem no bull market ainda, né? Tem muita procura. Sim. Vários fundos conhecidos fechando agora recentemente também. Tem isso também, né? Pode ser mais uma oportunidade para o investidor. Bom. É isso aí. Bom, eu não tô vendo pergunta aqui. Você viu alguma coisa, Daniel? Não sei se a gente está com um problema técnico. Ou ninguém entendeu o que eu falei mesmo. Um tema novo, né? Ninguém tem dúvida. Eu também, eu expliquei muito bem, eu expliquei muito mal, né? Agora, eu tenho uma pergunta extremamente besta, tá? Que eu falei que eu não ia fazer, mas é legal. Bom, vocês trabalham muito com algoritmos, com robô. Cara, seguinte, como que é a internet de vocês lá no escritório? Como é a internet de vocês? Não, a gente tem, acho que 3, eu tenho que chamar alguém de TI para falar aqui no fim das contas, né? Mas a gente tem 3 provedores, né? Legal. Então, a ideia, assim, a internet aqui no Brasil, infelizmente, não é como a gente gostaria que fosse ou como que é no mundo lá fora, né? Mas a gente tem três provedores, né? Com redundância, né? E também o que acontece é que as nossas estratégias, a gente tem muita coisa que está em colocation na bolsa mesmo, né? Então, vai ser independente de se está chegando a internet aqui no escritório, né? A gente tem algo que está lá direto rolando colocation na bolsa, então, ou seja, é um computadorzinho que já está rodando a estratégia direto lá, qualquer coisa que acontecer de fora não vai interferir nisso. E a gente também tem os sistemas de redundância em relação a isso. A gente vai ter, se der algum problema no colocation, a gente vai ter também outras formas de continuar automatizando. A gente tem três formas, na verdade, hoje em dia, que se uma cair, a gente pode acessar a outra também. Legal. Bom, eu queria saber como vocês enxergam o cenário para o próximo ano. A gente tem uma visão onde o juros se mantém ali baixo, em 4,5, talvez mais um corte para 4,25. O juros se mantém até o final de 2020, assim. Um PIB um pouco mais positivo já do que agora em 2019. A economia parece que ela começou a aquecer um pouco mais agora nesse último trimestre, né? Geração de empregos formais, por exemplo. Vocês têm uma visão clara para o próximo ano em relação PIB, bolsa, emprego? Quais dados vocês olham e como vocês estão enxergando esse cenário? Você sabe, né? O que eu falar aqui não é minha opinião, né? Porque meu fundo realmente não se importa muito. São várias opiniões. Né? A questão é verdadeiramente... Isso que é o mais divertido, na verdade. Pô, obviamente, a gente tem muitas discussões de que a gente acha que vai acontecer, o que não vai acontecer, e que no fim são discussões mais por diversão realmente do que o que está entrando no modelo. Eu compartilho um pouco a sua visão, acho que os juros caíram bastante e devem ficar agora num patamar, talvez caiam um pouco mais ainda, mas não é que a gente vai ter um movimento de cortar mais 300 basis points. Também não vejo uma piora grande para isso no mercado próximo, né? E esses últimos, vamos dizer, eu vou dizer esse último ano, mas na verdade esses últimos 10 anos, né, fez-se muito dinheiro tradando juros, né? Então vai ser um cenário em que vão ter que se procurar outras coisas para se negociar. Assim, usando essa forma sistemática que a gente tem, a grande vantagem é isso. Ele vai tradar juros quando os juros estiverem performando bem, mas ele automaticamente procura outras coisas quando está performando bem. Agora a gente está também cada vez mais alocando no mundo inteiro. Além de juros, câmbio e bolsa, a gente opera algo de commodities também. Commodities, tem volatilidade. Vol também, exatamente. Legal. E a gente opera, e a questão é que a gente opera no mundo inteiro. E a vantagem de eu poder operar no mundo inteiro é justamente essa. Se você pegar um fundo macro tradicional, vai dizer, vou querer operar Chile agora. Ele vai ter que criar todo um case de Chile, vai contratar todos os economistas dele, ou todos assim, para analisar como é que se negocia isso, qual que é a história, por que o câmbio mexe de um lado visitar o banqueiro central, visitar o Banco Central, etc e tal. A gente tem um ganho de escala muito grande, porque eu só preciso de dados. Obviamente eu preciso entender o produto também, né? Isso é um ponto que é comum para todo mundo, eu preciso saber o que eu estou negociando. Mas fora isso eu preciso de dados, então a gente está cada vez mais expandindo a nossa gama de países que a gente negocia. Legal. Inclusive, em relação a dados, vocês fizeram uma parceria recente, né, para prestar serviços de dados. Como é que foi isso? Conta pra gente. Uma parceria qual? Com a Aperture. Sim, exatamente. Com o fundo lá fora, com a Aperture, que foi justamente essa ideia. A gente conheceu os portfolio managers lá e eles tiveram interesse, a gente mostrou nossas estratégias, tiveram interesse e falaram assim, porque vocês não conseguem fazer alguma forma de ajudar a gente, né? E a gente pensou justamente essa parceria. E a parceria é justamente essa, a gente fornece
uma inteligência de portfólio para eles consumirem. E a gente está tendo cada vez mais interesse nesse tipo de soluções. A gente tem essa parceria fechada com eles, mas a gente tem outras coisas que a gente está olhando também. Então tem cada vez mais essa ideia de a gente prestar essa assessoria de tecnologia também. Além de gerir o fundo, também prestar serviços de dados, uma fintech mesmo. Exatamente. E ó, tem uma pergunta boa para você aqui, hein, Opa, Christian? lá vem. Gente perguntando... Não é minha mãe perguntando, não. Sobre um fundo multimercado de previdência com risco moderado. Diga. Fundo multimercado de previdência com risco moderado. Não, mas qual que é a pergunta? Uma sugestão. É uma sugestão. Uma sugestão com risco moderado. Qual que você gosta? Qual fundo de previdência eu gosto? Pode falar o seu. Pô, isso é para mim uma resposta clara, né? Você, por favor, pode dizer que o fundo que a gente está lançando, se eu não me engano, hoje, eu acho. Eu acho que hoje começa na plataforma. Começa hoje na plataforma, não sei se hoje está na plataforma, mas, bem, pode colocar que é o fundo que é justamente o melhor da nossa carteira. Metade Zaratustra, metade Zaratustra, metade Sigma. É o que melhor que a gente tem para mostrar. Vini, põe na tela, por favor. Esse é o gráfico do fundo, pessoal. Aqui mais... Um backtesting, né? A parte mais clara aqui em azul, você tem o CDI, aqui em cima mais escuro você tem o portfólio. Ele é metade alocado no Sigma, um fundo totalmente long only, com estratégias espalhadas no mundo inteiro. E o Darius, que é metade da volatilidade do Zaratustra, um fundo que pode ser long only, pode ficar vendido, como for melhor, como ele encontrar as melhores oportunidades no mercado. Esse histórico, olhando aqui um pouco mais de 2 anos, o fundo bateu 195% do CDI. Tá? O retorno só nesse ano foi de 204% do CDI. Então, quando a gente olha o histórico maior dele, realmente faz muito sentido na carteira. Claro que você tem momentos de risco aqui no meio, né? Por exemplo, aqui em fevereiro tem essa queda forte, aqui mais para frente em agosto você também tem outro momento, mas é aquilo que a gente falou no começo, né? Um fundo multimercado, seja ele num veículo de previdência, seja ele como multimercado mesmo, você tem ali um horizonte de pelo menos 2, 3 anos carregando na carteira. Então, independente desses momentos de queda, esse é o resultado do fundo nos últimos 2 anos, mais ou menos. Né? E não tem esse dado aqui, mas imagino que essa estratégia ela tem uma volatilidade ali entre 4% e 5% aproximadamente. Deixa eu ver, o Darius deve ser isso, acho que em torno de 5%. Então, acho que encaixa bem aqui nessa situação, né, de um fundo com perfil moderado. Né? Quando a gente está falando de um fundo com uma volatilidade ali próxima de 5%, é uma volatilidade mediana. Né? Acho que é acima de uns 9% que a gente já começa a ficar um pouquinho mais agressivo. Isso, né? É adequado para o investidor comum, eu diria, né? Exato. Eu tenho mais uma dúvida, fugindo um pouco da Previdência. A gente tem um cenário hoje onde cerca de 17 trilhões de dólares estão alocados em juros negativos ao redor do mundo. A gente tem Estados Unidos fazendo recompra de títulos, Japão já faz isso há muitos anos, a Europa passou por um momento assim também. Onde que você enxerga as economias globais, se você já tem uma visão para isso, nesse novo cenário de juros baixos no mundo inteiro, e se também nesse cenário aparecem oportunidades específicas para os fundos operarem? Eu acho que o que está acontecendo no Brasil é só um reflexo do que vem acontecendo no mundo inteiro. Então, o que a gente conversou sobre o Brasil, na verdade, está já valendo para o mundo já há algum tempo. Né? Nossas próprias estratégias que operam ativos globais, elas estão posicionadas também em long equities e ganharam bastante ao longo desse ano em função disso, operaram muito mais equities do que juros, na verdade. E provavelmente esse é o cenário do futuro. Mas, se não for também, a gente tem uma estratégia que está preparada para se adaptar. Tudo que entra é dado para a estratégia tomar novas posições. Legal. Bom, Christian, a gente falou bastante do Zara, né? Falamos um pouco do Sigma. Acho que entrar um pouco mais no detalhe do Sigma, o pessoal entender. É um fundo que que começou há um pouco menos tempo, né? Mas é um fundo que está com uma performance fantástica. Está no nosso relatório top 50. Né? Faz sentido ali em praticamente todas as carteiras que a gente vê ali com perfil moderado. Conta um pouquinho para a gente do fundo, o que vocês veem em termos de capacity, porque é um fundo que também opera global. O que você enxerga para esse fundo que você acha interessante compartilhar? Legal. A gente basicamente o que acontece? Divide as classes de ativo em 4 classes. A gente fala assim, ele vai operar câmbio, ele vai operar juros, vai operar bolsa e vai operar commodities. Né? E a questão legal,
tem-se uma ideia, né, de que se eu tiver nessas 4 classes, eu vou estar sempre, né, alguma coisa eu vou estar performando dentro dessas classes. E a ideia justamente é como que a gente faz para otimizar, essa é a palavra certa desse ponto, como a gente faz para otimizar a alocação dentro dessas classes. Então a gente tem dois níveis aí. O primeiro nível é o quanto que eu vou querer alocar em cada classe, né? E o segundo nível mais abaixo é o como que eu aloco em cada classe. E aí tem as formas inteligentes de ele fazer isso também. Ele vai ter um portfólio de moedas que ele vai dizer qual que é a moeda que é melhor ele estar comprado agora e qual moeda que ele está vendido. Então ele está lá alocado em moedas, mas ele vai estar lá comprado em algumas moedas e vendido em outras, né? Fala se ele está sempre comprado, né? Em moedas não existe isso. Se você comprar uma, você vende a outra, né? Não tem muito como fugir disso. E também, ele vai dizer, ele tem que estar alocado em juros. Não, ele tem que estar comprado qual prazo de juros, ele tem que estar comprado qual país, né? E então é toda essa dinâmica que ele vai fazendo esses cortes para fazer a alocação. Então, de modo que ele sempre vai estar bem posicionado dentro dessas classes para buscar um maior retorno. Quantos gestores vocês têm hoje na casa? A gente faz uma divisão que a gente costuma juntar a área de gestão e tecnologia, né? Porque a tecnologia está integrada com a nossa gestão. Então eu diria que entre gestão e tecnologia nós somos hoje 12 pessoas. 12 pessoas. Mas quando eu digo que é uma coisa só, é porque o quê? A gente tem uma área assim, o cara faz tecnologia, mas está olhando base de dados. Mas ele não tem como ele olhar base de dados sem saber o que são as bases de dados que ele está olhando. Então ele também está integrado ao mundo. E aí também, terminou o algoritmo, vai ter que executar, né? Vai ter que alguém fazer o processo de execução automática. Esse cara de tecnologia, por assim dizer, também vai estar integrado nesse meio. Então, tem gente que está mais na pesquisa pura, tem gente que está mais analisando dados, tem gente mais que está na execução, mas ao total somos 12 pessoas ali nessa equipe. Bacana, muito bom. Bom, hoje temos 2 fundos abertos na plataforma, o Darius e o Sigma. As 2 estratégias são totalmente complementares, né? Ter os 2 na carteira faz muito sentido, porque os fundos operam de formas totalmente diferentes, né? Você pode acessar os fundos no nosso portal. Acho que é isso. Você tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que realmente é isso. A gente está com esses 2 fundos. A Aratustra, infelizmente, está fechado, né? Mas é um fundo extremamente interessante. Inclusive, vamos ver o futuro, né? O que será? A gente nunca sabe, né, pessoal? Então, sempre bom ficar atento. Poxa, acho que essa é uma outra pergunta que eu tenho, antes da gente terminar a live. A gente tem o Darius e o Zaratustra. É a mesma estratégia, um tem mais volatilidade, outro menos. A gente aqui dentro, a gente sabe que quanto mais volátil, melhor. Mas na sua visão, por que um fundo mais volátil vai ser mais interessante no longo prazo para te agregar retorno? Justamente a questão de você pensar, se você tem uma estratégia mais volátil, é você dimensionar o tamanho que você quer. Então você pode pôr o quê? Vamos supor que eu quero pôr 50% nesse fundo, ou eu posso pôr 25% nesse fundo que tem o dobro da volatilidade e eu vou estar fazendo a mesma coisa e ainda vão sobrar os outros 75% para fazer o que eu quiser. De um lado eu vou ter muito mais manobra para fazer a minha carteira do que do outro, né? Essa é mais ou menos a questão final, né? A volatilidade tem essa impressão, o fundo é muito volátil, isso é perigoso e tal. Não, a questão é você definir a alocação. E se você definir a alocação, você tem muito mais liberdade para mexer o resto do dinheiro, né? Legal. Bom. Muito bom. A gente tem mais alguma dúvida, Daniel? Cristian, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito bom para o pessoal entender melhor como funciona o processo por trás de um fundo quant. Não são só números e computadores, tem gente ali fazendo gestão, pensando, criando hipóteses, né, vendo cenários. Sim. É muito enriquecedor essa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Desculpa. Imagina, queria agradecer a presença aí também, assim como o Daniel. Espero que seja a primeira conversa de muitas, né? Realmente portas sempre abertas aqui para vocês. E para vocês também, pessoal. Então, muito obrigado pela participação. Tem alguma consideração final? Alguma coisa, Cristiano? Não, só realmente queria agradecer vocês. Estou sempre de portas abertas quando vocês quiserem me chamar ou chamar alguém lá da Giant para conversar. A gente está aqui para tirar dúvidas. A gente está nessa mesmo princípio que vocês têm, de querer educar financeiramente as pessoas, que elas entenderem melhor como investir o dinheiro delas. Muito bom. Estamos no mesmo intuito aqui, então muito Legal. obrigado. Obrigado. Legal. Pessoal, muito obrigado. Fiquem ligados que daqui a pouquinho já tem mais assessoria live aqui para vocês. A gente vai normalmente das 8 da manhã até as 8 da noite, então tem muita coisa ainda pela frente, tá? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado e bom final de terça-feira para vocês.